Olá, pessoal do Dominantes Online! Estamos entrando na nossa última videoaula sobre os grandes reinos, tá legal? E aí, nessa videoaula, a gente agora vai falar sobre a segunda parte dos mamíferos, onde a gente vai separar os mamíferos de acordo com a ordem que as espécies pertencem, tudo bem? Então, olha só, a subclasse dos existem subclasses nesses mamíferos, né? Então, a gente tem a subclasse Prototeria, e nessa subclasse são mamíferos que colocam ovos, tá legal? Então, na videoaula número 1 sobre mamíferos, eu falo sobre a classificação geral. E lá eu enfatizo para vocês que a gente quase não tem mais animais que põem ovos. Então, essa subclasse, a prototeria, é a única que contém, então, os exemplares de animais mamíferos que ainda colocam ovos. Eles não possuem glândulas mamárias, então eles têm características um pouco diferentes, né? Parece, então, que são aquela transição, será, entre o grupo das aves e o grupo dos mamíferos, ou um réptil e um mamífero, a gente ainda não sabe muito bem, né, filogeneticamente aonde que isso se encaixa, mas de qualquer maneira esses animais não têm glândulas mamárias verdadeiras, mas as glândulas sudoríparas, elas são modificadas, tá, para realizar essa função. Então, devido à ausência de mamíferos, o leite ele vai sair junto com o suor. Ele sai como se fosse o suor, né? Molhando os pelos da região peitoral, que vão ser lambidos pelos filhotes. Eles liberam ácido úrico, tá? Então, ainda não é ureia, como a maioria dos mamíferos. Possuem cloaca, por isso que eu disse da aproximação, talvez com aves, né? E a homotermia ainda é imperfeita. Eles não conseguem controlar totalmente a temperatura corpórea interna. A ordem mais conhecida são os monotrematas, ok? Exemplo, ornitorrinco e a equidna são animais que estão dentro desse grupo. A subclasse matéria, o que ela apresenta? Né? Ela representa os marsupiais. O útero e a placenta desses animais, eles são mal desenvolvidos. Os filhotes, eles vão nascer prematuros e vão ser carregados pela fêmea dentro de uma bolsa, né, que a gente chama de marsúpio mesmo, localizada no abdômen, dentro de onde vão ficar os mamilos. O útero e a vagina desses animais, eles são duplos, ok? Então, aqui a gente tem como exemplo o canguru, o gambá, né? São representantes. A ordem recente desses animais, que a gente coloca esses animais, os marsupiais, é a marsupiala. Então, aqui, olha, só para exemplificar para vocês, né? Os animais desse grupo, eles nascem muito prematuros. Olha só, ele não tem como ficar no ambiente ainda. Só que ele já nasceu, ele já saiu do útero. Então, ele vai ficar dentro da bolsa, dentro do marsúpio, né? E aí, lá dentro, vai ter essas glândulazinhas mamárias, ele vai ficar lá dentro se alimentando até o seu desenvolvimento completo. E, para finalizar, a subclasse eutéria, ou a subclasse placentária, né? Onde a gente vai encontrar a maioria dos mamíferos. Lá, eles vão ter um útero bem desenvolvido. Os fetos, eles vão se prender à mãe através da placenta, tá? E a placenta vai ser um importante anexo embrionário exclusivo dos mamíferos, tá? E nem de todos os mamíferos, como a gente acabou de ver, né? Tem lá o primeiro grupo que não tinha nem essa placenta, e o grupo dos marsupiais que tem uma placenta muito rudimentar. E aí essa placenta ela vai ser importante para vários aspectos fisiológicos desse filhote. Nutrição, troca gasosa, excreção, tudo vai ser feito através deles, tá? E aí a gente vai ter, então, a subdivisão em ordens, né? Lembra? Reficofage? Reino, filo, classe, enfim. Agora a gente vai, então, caracterizar as ordens dentro da classe mamífera. Então, a gente tem a insetívora, tá? São pequenos e apresentam um focinho longo e fino e os dentes afiados para facilitar a captura de insetos. Algumas formas são subterrâneas. Exemplo, a topeira, o ouriço, o musaranho, tá?
Todos são animais insetívoros. Então, de acordo com a forma de alimentação, com o tipo de dentição, com o aparelho bucal, a gente vai botando aí esses animais dentro das suas ordens. A ordem Quiróptera são os únicos mamíferos com a capacidade de voar. Então, tá dentro dos quirópteras, conseguem voar. Geralmente são pequenos, mas a gente sabe que tem morcegos, né? Um exemplo são os morcegos. Do tamanho de um ser humano, às vezes, tá? Não é regra, mas normalmente, na maioria, são pequenos e possuem membros anteriores com dedos longos, que sustentam as finas asas. Olha os dedos. Sustentando a asa, tá? E essas asas são bem membranosas. Em sua maioria apresentam hábitos noturnos e alimentação variada, sendo a maioria frutívoros ou insetívoros. Aquela história, né, de que morcego suga sangue, existem, mas pouquíssimas espécies são hematófagas, tá? A maioria é frutívora ou insetívora. A ordem primata são animais que apresentam hábito social, então a gente chama de primatas. A sua cabeça, ela vai fazer um ângulo reto com o pescoço, apresenta um encéfalo grande, né, e bem desenvolvido. Geralmente apresentam grande habilidade manual, então a mão deles, né, são adaptadas para um melhor movimento. E essa facilitação é graças à posição do polegar, né, que é oponível aos outros dedos, então é do lado oposto aos outros dedos. E aqui a gente encontra, então, o grupo dos macacos e do homem. Todas as espécies, elas vão possuir adaptações para escalar a árvore, então o homem também, ele era, né, bem adaptado para escalar árvores. A locomoção, ela varia de saltos de galho em galho, andar sobre 2 ou 4 membros, a nodopedalia e a locomoção pelos galhos com os braços, né? Você conseguir, até com o dedo dos pés, agarrar os galhos aí, é importante para a locomoção nesse grupo. Primatas, eles possuem taxa de reprodução lenta, se comparados com outros animais de mesmo porte. E eles vão demorar muito para alcançar a maturidade sexual. A gente vê pela espécie humana, né? As meninas chegam à puberdade com 11, 12 anos, os meninos um pouco mais tardiamente, lá para os 13, 14, mas de qualquer maneira a longevidade deles é maior, então isso compensa. Temos a ordem Rodentia, né, que geralmente são pequenos, possuem 2 dentes incisivos de crescimento contínuo, aquela brincadeira, né? Se você às vezes tem um hamster em casa ou um roedor de estimação, tem que ficar dando, né, para ele lixar os dentes, é verdade, porque o dente deles não para de crescer, tá? Eles vão se alimentar principalmente de folhas, sementes e raízes, são chamados roedores, né? Então por isso que eles precisam desse dente com crescimento constante. Exemplo, a marmota, o castor, o rato, o camundongo, a capivara estão dentro desse grupo. Temos a ordem Lagomorfa. Os lagomorfos, cuidado para não colocar eles dentro dos roedores, né, lá dentro dos rodentios, tá? Eles vão se diferenciar por terem 4 incisivos na mandíbula superior, ao contrário dos roedores que têm só 2. Eles são também quase que estritamente herbívoros, enquanto que os roedores são, em raríssimos casos, onívoros, né? Então, eles podem ter as 2 alimentações, tanto planta quanto animal, tá? No entanto, a semelhança destes, os incisivos, eles crescem durante toda a vida, necessitando de uma contínua atividade, roer alimentos fibrosos para prevenir um excessivo crescimento dos dentes. Exemplo, quem está nesse grupo? A lebre e o coelho. A ordem Cetácea, que é uma das mais diferentes dentro dos mamíferos, né? São aquáticos e tem o corpo fusiforme, né? Imitando o corpo dos peixes, por exemplo, para facilitar o deslocamento no ambiente em que vivem. Então, a isso a gente chama de convergência adaptativa, que é quando eles voltam com uma característica semelhante ao de seus ancestrais, né? Algo que já tinha mudado, mas ele volta, que é para se adaptar ali
ao ambiente onde ele vive, para melhorar, para facilitar, né, o local onde eles vivem. Seus membros anteriores, eles vão ser modificados em nadadeiras e não possuem membros posteriores. A cauda bem desenvolvida é usada, então, para natação. Elas permanecem submersos por algum tempo sem respirar. Suas narinas vão ser modificadas em um ou mais espiráculo, né? Então, aquele buraquinho que a baleia tem que joga para o ar e tal. Aquilo ali é o espiráculo dela, no alto da sua cabeça, tá? A respiração, então, ela é pulmonar. Cuidado para não confundir isso e achar que baleia respira por brânquia, porque não é. E aí, então, a gente tem como exemplo as baleias e o golfinho. Aqui, olha, uma espécie de baleia, que é a baleia cachalote, para a gente ver aqui. Então, elas conseguem, o pulmão delas tem uma capacidade grande de guardar ar, ela consegue ficar bastante tempo submersa, mas ela precisa voltar à superfície para respirar. A orca, a gente tem uma curiosidade sobre a orca, né? A orca, também chamada de baleia assassina, ela não é uma baleia, na verdade, ela é um golfinho, tá? Apesar do seu nome popular de baleia assassina. Ordem carnívora. Alguns vão ser de grande porte, sendo dotados de garras afiadas e dentes caninos modificados em presas para rasgar o alimento. Alguns carnívoros, como os felinos, eles vão depender inteiramente da carne para a sua nutrição. Outros, como os guaxinins e os ursos, eles vão depender do habitat local, eles são onívoros, tá? O panda gigante é quase que exclusivamente um herbívoro, então ele está dentro, mas ele é herbívoro. Por consumir peixe, ovo, inseto, eles acabam sendo colocados também dentro da ordem carnívora. O urso polar, ele vai o panda gigante, ele tem essa alimentação onívora, enquanto que o urso polar ele é um pouco diferente. Ele vai sobreviver se alimentando basicamente de focas, ok? Então, dentro do grupo carnívoro, da ordem carnívora, a gente tem cão, lobo, a gente tem o cangambá, o gato, o leão, né? Cangambá que eu botei só para chamar a atenção de vocês, que é o gambá americano. Não confundir lá no grupo dos marsupiais, né? Leão, tigre, onça, todos esses estão dentro da ordem dos carnívoros. Temos também a ordem probóscide, que são os mamíferos de grande porte, dotados de orelhas largas e achatadas, possuem a pele grossa, né? Lembra até uma pele de um réptil às vezes, né? O que compensa a carência de pelos. Então, nesse grupo, a gente tem pouco pelo. Se chegar perto do elefante, você ainda vê um pelo ou outro, assim, em locais bem específicos, mas não muito. O nariz e o lábio superior. Então, é nariz e lábio superior. Vão formar uma probóscide ou uma tromba muscular, tá? Parece do mosquito, né? Probóscide a gente chama muito no grupo dos mosquitos, pernilongos, que tem aquele aparelho bucal para frente. Então, no mamífero da ordem probóscide, a gente também vai chamar isso de um probóscide ou de uma tromba muscular, que é longa e flexível. Os incisivos, eles vão estar modificados, tá? Em longas presas, que a gente vai chamar de marfim, e formam manadas, eles andam em manadas. E, nesse caso, eles vão ser herbívoros. Exemplo, o elefante. A ordem sirênea. Nesses animais, a gente vai ter uma longa vida na água, tá? Na verdade, passam toda a sua vida na água. E, para isso, eles vão ter algumas adaptações. Eles, sim, têm adaptações, assim como lá nos cetáceos, a gente pode ver também algumas adaptações, né? Por exemplo, os membros anteriores, eles vão ser transformados em nadadeiras. E os membros posteriores, lá no grupo dos cetáceos, não tinha, aqui vai ter. Só que eles vão estar reduzidos a um pelvis vestigial. Então, você vê um vestígio, né? Não é bem característico de membro. A cauda ela é alargada e achatada horizontalmente, formando um remo. Algumas espécies, elas atingem um grande porte, pesando mais de 1 tonelada. Exemplo, peixe-boi. Então, peixe-boi é mamífero, hein? Não vai confundir.
A ordem Perissodactyla são animais ungulados, ou seja, dotados de casco, porém com dedos ímpares. Geralmente são de grande porte e de patas longas. Quem está dentro desse grupo? Cavalo, zebra, anta e rinoceronte. E a ordem Artiodactyla, parecido, né? Pois é, eles também são ungulados, tá? Ou seja, tem casco, mas nesse caso os dedos são aos pares. Essas características pequenas que diferenciam a ordem é que é o importante a gente saber, tá? Nessa videoaula. O seu tamanho ele pode ser variado. Muitos têm chifres ou cornos na cabeça. Geralmente, uma dentição bem reduzida. Os artiodáctilos são geralmente divididos em 2 grupos com algumas características diferentes. A gente tem as subordens suína, que onde a gente põe o porco, hipopótamo e taguás, e a gente tem a ruminantia, que são os bovídeos, os camelos e o restante dos antílopes e veados. Os primeiros, eles têm todos os 4 dedos das patas, dentes molares mais simples, mas os caninos estão muitas vezes transformados em presas e têm pernas mais curtas que os ruminantes. Em geral, eles são onívoros e têm um estômago simples, com exceção dos hipopótamos, que são principalmente herbívoros. Todo o contrário, né? A gente encontra um estômago em 4 câmaras, como a gente viu, a dentição realmente mais para molares, a gente vê nos ruminantes, que eu já falei bastante para vocês na videoaula número 1 de mamíferos. Então, aí a gente tem, ó, porco, hipopótamo, camelo, veado, girafa, o carneiro, bode, búfalo, boi e o antílope dentro desse grupo. Bom, galera, com isso a gente termina a nossa aula sobre classificação dos seres vivos. Vimos todos os 5 reinos. Dentro do reino animal, a gente foi dividindo, né, todos os filos invertebrados. Depois a gente passou para os cordados, e dentro dos cordados a gente foi falando sobre as classes: peixe, réptil, anfíbio, ave, mamífero. E com os mamíferos, então, a gente encerra esse módulo. Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima!